No início da história da humanidade, há um episódio que, embora breve, carrega profundidade eterna: o confronto entre dois irmãos, Caim e Abel. Ambos filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, cada um seguiu um caminho distinto. Caim tornou-se lavrador, trabalhando o solo com suas próprias mãos. Abel, por sua vez, escolheu ser pastor de ovelhas, guiando e cuidando da vida animal. Duas vocações, dois estilos de vida, mas um momento em comum que mudaria o destino de ambos: o instante da oferta. Em um ato de adoração, os dois irmãos decidiram apresentar ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, aquilo que cultivou com esforço e dedicação. Abel, no entanto, separou as primícias de seu rebanho. Ele não apenas escolheu os primeiros animais, mas também entregou a gordura, a parte mais nobre, símbolo de excelência e honra nas Escrituras. Foi uma entrega feita com fé e reverência, com o que havia de melhor. E então veio a resposta divina. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não teve respeito por Caim e por sua oferta. A narrativa, a partir daí, deixa de ser apenas sobre o que foi oferecido, e começa a revelar o que estava oculto: as intenções do coração. O que se torna evidente não é apenas a diferença nas ofertas, mas na postura interior de cada um. Em Abel, havia fé. Em Caim, havia formalidade, talvez orgulho, talvez falta de entrega total. Ali, diante do altar, não foi apenas o culto que aconteceu. Foi o início de um drama humano profundo, o embate entre devoção verdadeira e religiosidade vazia, entre coração quebrantado e ego ferido. E é a partir desse contraste que a história toma um rumo sombrio. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Essa é uma pergunta que atravessa séculos e que, à primeira vista, pode parecer injusta. Teria o Criador feito acepção de pessoas? Teria valorizado mais um tipo de oferta do que outro? No entanto, ao olhar mais de perto, percebemos que o que está em jogo é algo muito mais profundo do que o material ofertado. Trata-se da motivação invisível que se esconde por trás de cada gesto visível. A questão central não está no tipo de oferta, vegetal ou animal, mas na postura interior de quem ofereceu. Hebreus 11:4 nos dá a chave. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Abel não deu apenas uma porção de seu rebanho, ele deu o melhor. Suas primícias, sua gordura, seu coração. Foi uma entrega marcada por reverência, temor e fé genuína. Ele sabia diante de quem estava e se curvou em espírito e verdade. Caim, por outro lado, embora tenha trazido algo de valor, não o fez com a mesma disposição. Sua oferta pode ter sido correta em aparência, mas era vazia em essência. Talvez marcada por orgulho, por obrigação religiosa, por um senso de formalismo. Caim cumpriu o rito, mas não se rendeu no espírito. E Deus, que não olha primeiro para as mãos, mas para o coração, viu a diferença. Esse episódio nos ensina algo crucial sobre a adoração. Ela não começa no altar, ela começa na alma. Deus não se impressiona com cerimônias sofisticadas, com rituais impecáveis ou com gestos automáticos. O que ele procura são corações quebrantados, olhos que o buscam com verdade, mãos que entregam com fé. A forma como adoramos importa tanto quanto aquilo que oferecemos. Porque diante de Deus, o que importa não é apenas o que damos, mas como damos, e por que damos. A história de Caim e Abel acontece em um cenário novo, um mundo que acabará de ser lançado para fora do Éden. Um mundo que, embora ainda belo, agora era marcado pela dor, pela escassez e pelo peso do pecado. O solo que antes produzia facilmente agora exigia esforço. A vida, que antes fluía com paz, agora era atravessada por espinhos, suor e lágrimas. Era o mundo pós-queda, onde a perfeição havia sido rompida, e onde a presença de Deus já não era mais vista com a mesma naturalidade. Adão e Eva, exilados do jardim, agora viviam as consequências de sua desobediência. Mas mesmo fora do paraíso, Deus não os abandonou. O Criador não fechou completamente o céu. Ele continuava a se revelar, a se deixar ser buscado, a chamar o homem para si. E nesse novo mundo, onde a comunhão com Deus precisava ser restaurada, o sacrifício tornou-se mais do que uma oferta, tornou-se símbolo de fé, dependência e reverência. Um gesto externo que expressava uma consciência interna.
a de que o homem precisava se aproximar de Deus, e isso exigia humildade e entrega. Caim e Abel nasceram já fora do Éden. Nunca viram um jardim, mas herdaram sua memória através dos olhos tristes de seus pais. Herdaram também a dor da queda, mas junto com ela, a possibilidade da redenção. Cresceram ouvindo histórias sobre o Deus que criará todas as coisas, sobre a voz que passeava no jardim ao entardecer, e sobre a perda daquele paraíso. E agora, diante de um altar, tinham a chance de responder a esse Deus, não com olhos inocentes, mas com corações marcados pela consciência do distanciamento e da necessidade de aproximação. Ambos sabiam o que estavam fazendo. Ambos conheciam o significado do sacrifício. O altar não era novidade, tampouco a necessidade de se apresentar diante de Deus. O que diferenciava Caim de Abel não era o ato em si, mas o espírito por trás do gesto. Caim trouxe do fruto da terra, um produto do seu trabalho, é verdade, mas sem qualquer menção de primícias, sem qualquer sinal de que aquilo representava o melhor. Foi uma entrega comum, talvez automática, talvez apressada. Uma adoração marcada mais pela obrigação do que pela intimidade. Abel, por outro lado, se aproximou do altar com temor. Ele ofereceu as partes mais gordas dos primogênitos de seu rebanho, um gesto repleto de honra, cuidado e fé. A gordura, nas Escrituras, é sempre vista como a parte nobre, o melhor da oferta. O que Abel fez foi mais do que sacrificar um animal, foi entregar o melhor de si, com consciência e reverência. Onde Caim foi superficial, Abel foi profundo. Onde um agiu com formalidade, o outro se moveu com devoção. Essa distinção foi percebida por Deus, e a Escritura não deixa dúvidas. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta não aceitou. Gênesis 4:4-5. É significativo o modo como o texto coloca as palavras. Deus não apenas aceita a oferta, ele aceita o ofertante. A aceitação de Deus não é dirigida apenas ao que está nas mãos, mas principalmente ao que está no coração. E é exatamente isso que torna a rejeição da oferta de Caim tão dolorosa. Seu coração não estava quebrantado. Sua adoração era vazia. Um gesto sem essência. Uma liturgia sem vida. Um culto sem fé. Quantas vezes, assim como Caim, repetimos gestos religiosos sem intenção sincera? Quantas vezes colocamos algo diante de Deus, uma oração, um louvor, uma oferta, não por fé, mas por costume, por medo ou por pura obrigação? O erro de Caim não foi o seu ofício. Ele não foi rejeitado por ser agricultor, mas por tratar com banalidade o que era sagrado. Ele apresentou algo comum, sem reverência, diante de um Deus extraordinário. E o que revela o verdadeiro estado do seu coração não foi apenas a oferta em si, mas a forma como ele reagiu à rejeição. Quando Deus não aceitou sua entrega, ele não se quebrou, ele se enfureceu. Em vez de arrependimento, escolheu a ira. Em vez de refletir, endureceu. Em vez de se voltar para Deus, se voltou contra o irmão. Sua reação mostrou que sua adoração não nascia da fé, mas do orgulho. Ele esperava ser aceito por aquilo que fez, e não por quem era diante de Deus. A verdadeira adoração, no entanto, é fruto de algo mais profundo, uma consciência vívida da santidade de Deus. Ela nasce da humildade, da fé, e de uma disposição genuína de entregar o melhor, não apenas em objetos, mas em posturas, em atitudes, em intenções. Abel compreendeu isso. Ele se aproximou com reverência, com devoção sincera e com entrega total. Por isso, sua oferta foi recebida, porque foi feita com o coração no altar. Caim não compreendeu. E sua história nos alerta: não é o que oferecemos que impressiona a Deus, mas como oferecemos, e com que espírito. Abel, em contraste com seu irmão Caim, aproximou-se de Deus com uma atitude radicalmente diferente. Enquanto Caim trouxe uma oferta comum, sem primícias, sem distinção, Abel ofereceu algo que ia além do valor material. Ele apresentou as gorduras das primeiras crias do seu rebanho. Esse detalhe, que pode parecer técnico à primeira vista, carrega um simbolismo profundo e consagrado. Na cultura hebraica, e mais tarde nas práticas levíticas da adoração a Deus, a gordura era considerada a parte mais nobre do animal, uma porção reservada ao Senhor, símbolo de excelência, de honra e de consagração total. Quando Abel entregou essa parte,
ele não estava apenas ofertando o que tinha de melhor em sua criação. Ele estava expressando, com esse gesto, a qualidade espiritual da sua adoração. Abel deu o primeiro, o mais puro, o mais precioso. Não houve reservas. Não houve cálculo. Ele entregou com reverência, com confiança e com fé. Era um gesto de entrega plena, não apenas do animal, mas do coração. O que, afinal, Deus vê em uma oferta? O valor monetário, a quantidade, o sacrifício externo. A resposta da Bíblia é clara e inegociável. Deus vê o coração de quem entrega. O valor espiritual está na motivação, na intenção e na fé que move o gesto. Em Hebreus 11:04, a Escritura nos revela: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Isso significa que o diferencial da oferta de Abel não estava no tipo de animal, mas no espírito que o conduziu ao altar. Abel não se limitou a um ritual. Ele não foi ao culto por obrigação. Ele se apresentou como um adorador consciente da majestade divina. Sua fé era viva, seu temor era legítimo, sua entrega era verdadeira. E por isso, sua oferta foi aceita. Porque, para Deus, um coração reverente pesa mais do que qualquer sacrifício. A excelência da sua entrega não refletia apenas seu zelo, refletia o que ele sabia sobre Deus, que o Senhor merece o primeiro, o melhor e o mais sincero. Essa distinção entre Caim e Abel revela uma das verdades centrais da espiritualidade bíblica: Deus se agrada de corações sinceros. Ele não é movido por aparências, nem impressionado por grandes atos externos, mas é profundamente tocado por aqueles que o colocam em primeiro lugar e que não retêm o melhor de si. A aceitação da oferta de Abel foi, na verdade, a aceitação do seu coração. O que subiu como aroma agradável não foi apenas a fumaça do sacrifício, mas a fé que o acompanhava. A oferta era um reflexo, um espelho do interior. E foi isso que Deus viu. Não apenas carne queimada sobre o altar, mas um coração entregue, humilde e reverente. A diferença entre os dois irmãos não residia nos elementos materiais de suas ofertas, mas na motivação invisível que a sustentava. Caim entregou algo comum, o que lhe sobrou, talvez o que tinha à mão. Seu gesto era superficial, desconectado de uma verdadeira consciência espiritual. Já Abel, por outro lado, se aproximou com fé, com gratidão e com temor. Ele reconheceu a grandeza do Deus diante de quem estava, e respondeu com uma adoração que envolvia o melhor do que tinha e o mais profundo do que era. Essa história continua ecoando até hoje. Porque, assim como no princípio, Deus continua sondando o interior dos homens. Ele continua buscando adoradores que o adorem não apenas com as mãos, mas com o coração, com fé viva, com reverência verdadeira, com gratidão que transborda em generosidade. O próprio texto de Gênesis 4:4-5 reforça com clareza essa verdade espiritual. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta não aceitou. A ordem das palavras é reveladora. Deus não apenas aceitou o que Abel ofereceu, ele aceitou Abel. Da mesma forma, ele não rejeitou apenas o que Caim colocou sobre o altar, ele rejeitou Caim. Essa ênfase mostra algo essencial. Para Deus, o adorador vem antes da adoração. Ele não está interessado em rituais que não refletem o coração. O Senhor vê além das aparências, além do gesto, além do simbolismo. Ele sonda as intenções. Avalia o espírito com que cada atitude é realizada. Nada está escondido aos seus olhos. Isso nos mostra que a verdadeira adoração não é definida pelo que está nas mãos, mas pelo que está na alma. A essência do culto está na postura interior, na fé que move a entrega, no temor que embala cada gesto. É possível oferecer algo belo e ainda assim ser rejeitado, se o coração estiver longe. E é possível entregar algo simples e tocar o céu, se o espírito estiver prostrado diante de Deus. Gênesis não nos conta essa história para falar apenas de dois irmãos antigos. Ela ecoa até hoje como um espelho. Porque Deus ainda está buscando adoradores que não apenas ofereçam, mas que se ofereçam com sinceridade, humildade e fé. Enquanto Abel se aproximou com integridade, com fé e reverência, Caim manteve-se na superficialidade. Sua atitude era ritualística, mecânica, talvez motivada por orgulho,
por autopreservação ou pelo peso de uma tradição que não havia penetrado seu interior. Ele trouxe algo ao altar, sim, mas não trouxe a si mesmo. Seu corpo estava diante de Deus, mas seu coração estava distante. E Deus, que não se ilude com aparências, viu isso com clareza. Como está escrito em 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Os olhos humanos se contentam com gestos. Deus, no entanto, sonda as raízes invisíveis das intenções. Ele sabe quando uma oferta nasce de fé viva, e quando ela vem de um coração frio, indiferente ou até mesmo rebelde. Pode-se impressionar os homens com rituais. Pode-se construir aparências piedosas. Pode-se falar a linguagem da religião. Mas nada disso convence o Deus que conhece os pensamentos antes que se formem. Diante dele, a liturgia vazia perde o brilho. O gesto automático não tem peso. Apenas a fé sincera, a humildade profunda e a entrega verdadeira são recebidas como culto aceitável. Caim falhou não por trazer pouco, mas por trazer sem verdade. Sua adoração não era um reflexo de fé, mas um reflexo de si mesmo. E por isso, foi rejeitado. Esse contraste entre os dois irmãos nos serve como um alerta vivo contra uma espiritualidade baseada apenas em gestos externos. Ele expõe o risco de uma fé que se resume ao ritual, à repetição mecânica, ao cumprimento de formas sem entrega real. Esse contraste entre os dois irmãos nos serve como um alerta vivo contra uma espiritualidade baseada apenas em gestos externos. Ele expõe o risco de uma fé que se resume ao ritual, à repetição mecânica, ao cumprimento de formas sem entrega real. Deus não está em busca de perfeição na execução. Ele está em busca de verdade na intenção. A rejeição da oferta de Caim não foi arbitrária, nem impiedosa. Foi um ato justo de um Deus que não se deixa enganar, um Deus que deseja autenticidade. Caim não foi rejeitado por ser lavrador. Deus nunca menosprezou o trabalho com a terra. O problema não estava no ofício, mas na oferta vazia de um coração ausente. Ele trouxe algo com as mãos, sim, mas não se entregou com a alma. Seu culto não vinha da reverência, mas da formalidade. Suas ações não brotavam da fé, mas da aparência. E diante de um Deus que sonda os pensamentos mais profundos, isso não podia ser aceito. O que Deus espera não é uma apresentação impecável, mas uma entrega honesta. O altar não é lugar para o orgulho, é lugar para o quebrantamento. E Caim, infelizmente, não entendeu isso. Mesmo diante da rejeição, Deus, em sua misericórdia, não abandonou Caim. O Senhor não virou o rosto nem encerrou o diálogo. Ao contrário, ele se aproximou, com perguntas, com conselho, com graça. Gênesis 4:6-7 registra uma das falas mais profundas da compaixão divina. Por que você está furioso? Se fizer o bem, não será aceito. Mas, se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essas palavras não são apenas uma repreensão. Elas são um convite, um chamado à consciência, um alerta para o perigo. E, acima de tudo, uma oportunidade real de mudança. Deus estava dizendo a Caim: ainda dá tempo. O erro aconteceu, mas você pode escolher como responder. Não siga pelo caminho do orgulho. Domine o mal antes que ele o domine. Era um momento de autorreflexão, de arrependimento e de domínio próprio. Era como se Deus dissesse: o pecado está à porta, sim, mas você não precisa abrir. Você não está condenado à queda. Ainda há uma chance. Que Deus fale assim com um homem prestes a ser consumido pela ira mostra a imensidão de sua paciência e o poder da sua graça. E aqui nasce um dos gatilhos mais profundos de toda a história. Se até mesmo após o erro, Deus oferece uma chance, por que tantos de nós rejeitam o convite ao arrependimento? Por que insistimos na fuga, no orgulho, na dureza de coração, quando o próprio Deus estende a mão? A resposta que Caim daria a esse chamado determinaria o próximo capítulo da sua história, assim como a nossa resposta determina a nossa. A fala divina é clara e carregada de misericórdia. Deus não grita, não condena, não afasta. Ele orienta. O pecado é apresentado como uma ameaça real, uma fera que espreita a porta, silenciosa, paciente,
à espera de uma brecha. Mas Deus também declara, com firmeza e esperança, você deve dominá-lo. Em outras palavras, Caim tinha escolha. Ele não estava condenado à ruína. A responsabilidade era dele. O livre-arbítrio ainda estava em suas mãos. Ele podia virar a chave. Podia vencer o mal com o bem. Mas precisava reconhecer e reagir. Esse momento revela algo sublime sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também profundamente misericordioso. Ele não se cala diante do erro, mas também não desiste diante da fraqueza. Deus confronta, sim, mas confronta com amor. Ele oferece correção com um tom de restauração. Ele não desejava destruir Caim. Desejava despertá-lo para a verdade. Mostrar-lhe que havia uma saída. Que ele podia fazer diferente. Mas Caim rejeitou. O coração que já estava ferido se tornou endurecido. Ao invés de abrir os olhos, ele fechou o espírito. Ao invés de se curvar, se inflamou. Escolheu alimentar a inveja. Escolheu dar lugar ao ressentimento. Escolheu resistir à transformação. E ao tomar essa decisão, ele deixou de ser apenas alguém que ofereceu mal, e se tornou alguém que recusou ser transformado. E então, o inevitável aconteceu. O conselho divino foi ignorado. O aviso foi descartado. E o coração de Caim, agora inflamado pela inveja e pelo ressentimento, avançou rumo ao abismo. Em Gênesis 4:08, lemos a frase que marca o ápice da tragédia. Caim disse a Abel, vamos ao campo. E, estando lá, o matou. Simples nas palavras. Devastadora no impacto. Foi o primeiro assassinato da história. Um fratricídio. O sangue do justo derramado pelas mãos do próprio irmão. O pecado não foi fruto de impulso. Não foi um erro repentino, nem um acidente emocional. Foi premeditado. Caim planejou. Ele esperou. Escolheu o lugar. Um campo distante, longe de testemunhas. Um espaço silencioso, onde nenhuma voz humana poderia impedi-lo. Ele levou Abel até lá, talvez com palavras suaves, talvez com um rosto neutro. Mas em seu interior, o ódio já havia feito morada. E então, ele matou. Não apenas interrompeu uma vida, rasgou o elo mais sagrado da existência, o vínculo entre irmãos. A inveja, não contida, se transformou em sangue. O ressentimento, alimentado, virou morte. Caim não apenas sacrificou o irmão, ele sacrificou a própria humanidade. Ali, no chão daquele campo, o sangue de Abel clamava. E embora ninguém tenha visto com os olhos, o céu testemunhou. O assassinato de Abel não começou no campo. Começou no coração. O ato foi apenas a consequência final de um processo interno, lento, mas corrosivo. Foi alimentado pela rejeição à correção, pela recusa ao arrependimento, pela vaidade ferida que se recusa a se humilhar diante de Deus. Caim já não via Abel como irmão, via como ameaça. O laço de sangue havia sido substituído pela lente da comparação. A inveja o cegou. A raiva o tomou. E o pecado, quando não confrontado, cresce em silêncio e se fortalece no escuro. Caim não foi vencido por Abel. Foi vencido por si mesmo. E como sempre acontece com o pecado, ele não destrói apenas quem o pratica, mas também fere todos ao redor. O campo em que Abel caiu morto foi apenas o palco visível de uma tragédia que já havia acontecido no invisível. Esse relato é mais do que uma história antiga, é um espelho. Quantas vezes sentimentos não tratados, mágoas, invejas, comparações, orgulhos disfarçados, se alojam no coração e começam a nos distanciar de Deus e das pessoas? Quantas vezes preferimos calar a voz do Espírito que nos adverte, só para seguir os nossos próprios impulsos? Quantas vezes ignoramos a graça que confronta, e escolhemos o ressentimento que afasta? A fala de Deus, dita a Caim, ainda ecoa nos dias de hoje: o pecado está à porta. Não como acusação fria, mas como advertência misericordiosa. O mal sempre bate. Ele espreita, espera uma fresta. Mas a escolha final está conosco. Abrimos a porta, ou resistimos com a ajuda de Deus? Dominamos o pecado, ou somos dominados por ele? Essa história é mais do que uma tragédia.
É um alerta, um chamado à vigilância interior, um espelho que nos revela o perigo de não confrontarmos aquilo que cresce em silêncio dentro de nós. E, acima de tudo, é um lembrete poderoso. Mesmo diante da falha, da inclinação ao erro, Deus ainda oferece uma saída. A frase que Deus dirigiu a Caim, "O pecado está à porta, ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo", é um dos alertas mais relevantes de toda a Escritura. Com poucas palavras, o Senhor nos apresenta o pecado não como um deslize casual, mas como uma presença ativa, viva, persistente e oportunista. Uma força que bate à porta da alma e espera pelo momento de fraqueza. Ele espreita. Ele não se apressa, mas está sempre pronto para se infiltrar quando a vigilância espiritual falha. Contudo, nessa mesma advertência, há esperança. Deus não diz apenas "o pecado está à porta", ele diz, "mas você deve dominá-lo". Isso muda tudo. O ser humano, mesmo pós-queda, não é refém inevitável do mal. Ainda há poder de escolha. Ainda existe liberdade espiritual. Ainda há uma estrada que leva de volta ao domínio próprio, a fé, a resistência. Essa verdade ressurge com força na carta de Paulo aos Romanos: "O pecado não terá domínio sobre vocês", Romanos 6:14. Deus não apenas alerta, ele capacita. Ele não apenas revela o inimigo, ele ensina como vencê-lo. O drama de Caim é antigo, mas o seu dilema ainda é o nosso. A pergunta continua sendo feita: vamos abrir a porta, ou vamos dominar aquilo que nos quer dominar? Mas Caim, infelizmente, não dominou. Ele não ouviu, não se quebrou, não se arrependeu. Escolheu entregar-se à inveja, ao orgulho, à revolta silenciosa que crescia como erva daninha em seu interior. Ao invés de encarar seus sentimentos e permitir-se ser moldado pela correção divina, ele cedeu à escuridão que o habitava. A decisão de matar Abel foi o ponto final de uma alma que rejeitou a luz da repreensão. Não se tratava apenas de um erro moral entre certo e errado, era a escolha entre vida e morte. E Caim escolheu a destruição. Mas por quê? Por que alguém rejeitaria uma advertência direta vinda da boca do próprio Deus? Porque, diante de uma chance clara de redenção, o coração ainda assim endurece. O que torna o pecado tão sedutor a ponto de calar a consciência e destruir os laços mais sagrados da fraternidade? Esse episódio lança luz sobre um padrão trágico que se repete ao longo da história humana. Quando sentimentos como ira, inveja e amargura não são tratados, eles amadurecem. Crescem como raízes silenciosas até se transformarem em atitudes destrutivas. O pecado, quando ignorado, torna-se uma prisão. Uma cela invisível que nos afasta de Deus, nos rouba a paz, corrompe relacionamentos e nos transforma em reféns de nós mesmos. A história de Caim é mais do que um relato antigo. É um espelho, um reflexo sombrio, mas necessário. Ele nos confronta com uma realidade que ainda pulsa dentro de nós. Uma convocação à vigilância emocional. Um apelo à sensibilidade espiritual. Porque o mal continua à porta, mas a escolha ainda é nossa. Tiago 1:14-15 descreve com exatidão o que aconteceu com Caim, e o que tantas vezes acontece conosco. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria cobiça. Depois, a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Essa não é apenas uma descrição teológica. É o retrato clínico da decadência moral. Caim não foi tentado de fora para dentro. Foi de dentro para fora. A serpente não apareceu para ele. Nenhuma influência externa sussurrou em seu ouvido. Tudo começou dentro dele. A inveja cresceu no solo fértil de sua insegurança, de seu orgulho ferido, de sua recusa em aceitar que precisava mudar. Ele queria o reconhecimento de Deus, mas não queria pagar o preço da fé. Queria o favor, sem o quebrantamento. Queria a bênção, sem o altar. E foi aí que tudo desandou. Ao invés de lidar com o incômodo, ele o alimentou. Ao invés de lutar contra a cobiça, ele a acolheu. E essa cobiça, como Tiago ensina, não permaneceu adormecida. Ela amadureceu, ganhou forma, cresceu em silêncio até explodir em pecado. E o pecado,
uma vez consumado, gerou morte. Literalmente. Abel caiu no campo. Mas Caim havia caído por dentro muito antes disso. O homicídio de Abel não foi apenas um momento impulsivo de raiva. Foi a ruptura de uma linha moral sagrada. Um corte profundo na estrutura da dignidade humana. Ao matar seu irmão, Caim não quebrou apenas um vínculo familiar, quebrou um princípio divino de convivência baseado na sacralidade da vida. Abel não era apenas seu irmão. Ele era portador de algo que não pertencia a ele mesmo, a vida, que é dom de Deus. O sangue derramado no campo não era apenas líquido vermelho sobre a terra. Era símbolo de uma tragédia cósmica. Era o eco de um coração endurecido que rejeitou o arrependimento e acolheu o mal. E Deus, que tudo vê, declarou algo estarrecedor. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. O clamor de Abel não era um sussurro. Não era um lamento silencioso. Era um grito por justiça. A terra, que até então havia sido palco de vida e provisão, agora se tornava testemunha do primeiro homicídio. O solo que acolhia sementes passou a beber sangue. E esse sangue passou a falar. Não com palavras humanas, mas com um apelo divino, um pedido por juízo, por reparação, por memória. Esse clamor marcou o início de uma degeneração moral que se espalharia ao longo das gerações. O mal havia atravessado a porta. A morte havia entrado nos lares. E a humanidade, a partir daquele instante, carregaria cicatrizes que ecoariam em histórias, culturas, sistemas e civilizações. Caim não matou apenas um homem. Ele acendeu um incêndio ético que jamais se apagaria por completo. Essa narrativa nos ensina algo essencial: o mal raramente nasce pronto. Ele é gestado. Ele se forma lentamente, em pensamentos não confrontados, em emoções mal resolvidas, em vaidades cultivadas no silêncio. E quando não é tratado, explode. Caim escolheu o campo como o cenário do assassinato. Um lugar afastado, isolado, sem testemunhas. Longe dos olhos humanos e, na sua mente, longe da presença visível de Deus. A escolha foi intencional. O ato foi premeditado. Seu pecado havia sido alimentado em silêncio, cuidadosamente nutrido sob a capa da indiferença e do orgulho. E quando chegou o momento, ele agiu, sem hesitação, sem arrependimento. O silêncio de Abel antes do ataque revela mais do que vulnerabilidade. Revela a surpresa da inocência diante de uma fúria que nunca foi declarada. Um golpe covarde contra alguém que jamais o ameaçou. Um grito sufocado, não por fraqueza, mas por não compreender o motivo do ódio. O mais trágico é que Caim poderia ter escolhido outro caminho. Deus havia falado com ele. O Criador o advertiu com amor, com clareza, com tempo para reagir. Ele não foi abandonado à própria sorte, foi confrontado pela misericórdia. Mas em vez de abrir o coração à mudança, Caim calou a voz da correção e assassinou a voz da inocência. Ao invés de se arrepender, ele vingou-se. E o sangue que caiu no chão não foi apenas de Abel, foi o reflexo de uma alma que rejeitou a luz. Porque, no fundo, a raiva de Caim não era contra Abel. Era contra Deus. Abel foi apenas o alvo visível de uma revolta invisível. O golpe não foi por inveja comum, foi por frustração espiritual. Caim não suportou a realidade de que sua oferta fora rejeitada. E ao invés de rever o coração, preferiu destruir aquele cuja obediência expunha sua desobediência. Após o assassinato, vem o momento mais impactante da narrativa. O silêncio do campo é quebrado por uma voz que atravessa o invisível, a voz de Deus. E a pergunta, simples na forma, é devastadora na essência: onde está o seu irmão Abel? Gênesis 4:9. Não era uma pergunta por informação. Deus sabia. Mas ele perguntava para revelar, para dar a Caim uma chance de reconhecer, confessar, se quebrantar. Mas a resposta de Caim é um choque de frieza. Não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? É uma mentira. É sarcasmo. É zombaria diante do próprio Deus. E essa resposta ecoa como o símbolo máximo da negação da responsabilidade moral. Caim não apenas escondeu o crime, ele zombou da justiça divina. Ele rejeitou o chamado à consciência.
Falou como quem não tem mais temor. Como quem se desligou da sensibilidade. Como quem perdeu o senso do sagrado. A tragédia de Caim, nesse momento, se torna ainda mais profunda. O pecado já não é apenas o homicídio. Agora é também a recusa em assumir culpa. É a frieza diante da vida. É o desprezo por sua própria consciência. Ele se tornou insensível à verdade, cego para o mal que cometeu, endurecido contra a voz de Deus. E talvez essa seja a face mais sombria do pecado, não o ato em si, mas o coração que já não se comove. Caim fala com Deus como quem não sente mais remorso. Como quem já não enxerga a gravidade daquilo que fez. Como alguém que deixou de reconhecer a santidade da vida e o peso de ter violado algo que era de Deus. A pergunta de Deus, onde está o teu irmão? Não foi feita por falta de informação. Foi um convite à verdade. Um chamado final à consciência. Assim como havia perguntado a Adão onde estás, Deus agora fazia a Caim uma pergunta parecida, com a mesma intenção redentora: restaurar a comunhão quebrada, oferecer um último espaço para o arrependimento. Mas Caim rejeitou. Respondeu com orgulho. Desprezou a ponte da confissão. Escolheu a negação. O assassinato de Abel não rompeu apenas a ordem moral, ele rasgou a estrutura espiritual da humanidade. O mundo, criado para harmonia, para cuidado mútuo e comunhão, agora carregava sobre si o sangue do inocente. E Caim, ao negar sua responsabilidade, passou a representar toda uma geração que prefere viver sem o peso da verdade. Uma humanidade que abandona a fraternidade, que fecha os olhos para o outro, que transforma o irmão em obstáculo. Essa história é um clamor silencioso. Ela não terminou. Ela continua perguntando. Ela se inclina sobre nós e sussurra: você tem sido guardador do seu irmão? Ou tem deixado que o egoísmo, o orgulho e a pressa endureçam seu coração a ponto de ignorar o outro? A Bíblia nos mostra com clareza: sim, somos responsáveis uns pelos outros. Somos chamados a proteger, a cuidar, a interceder, a estender a mão. A tragédia de Caim nos lembra que negar essa responsabilidade é recusar o chamado divino para a comunhão, para o amor, para a vida em aliança. O campo onde Abel caiu pode ter ficado no passado, mas a pergunta de Deus ainda ressoa no presente. A mentira de Caim diante de Deus não foi apenas um gesto de engano. Foi a prova viva de um coração que se afastou da verdade e mergulhou na escuridão da insensibilidade espiritual. Ele já não discernia o peso do que havia feito. Ele já não sentia a dor do arrependimento. Mentir para Deus foi apenas mais um passo no caminho de quem já havia rompido com a luz. E isso revela algo profundo: o pecado não para no ato. Ele continua agindo, corroendo a consciência, apagando os limites, abafando a voz interior. Caim não apenas cometeu um dos pecados mais graves, o assassinato, como também tentou escondê-lo. Como se fosse possível enganar aquele que tudo vê. Como se houvesse um lugar, uma sombra, um silêncio onde Deus não estivesse. O Salmo 139 declara com clareza: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conheces toda. Não há disfarce possível diante de Deus. Ele conhece nossos pensamentos, nossos caminhos, nossas intenções mais profundas. Ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, e pesa o que ninguém consegue medir. Nada escapa ao seu olhar, e diante dele, não há máscaras que resistam. Só resta a verdade. E a pergunta que ainda ecoa: o que temos feito com ela? Ao afirmar, não sei, sou eu o responsável pelo meu irmão, Caim não apenas mentiu, ele zombou da responsabilidade mais básica da existência humana. Tentou se esquivar daquilo que sempre foi parte da nossa vocação desde o Éden: amar, proteger, cuidar do próximo. A pergunta de Caim não foi uma dúvida sincera, foi uma ironia fria, calculada, insensível. Uma tentativa de fugir do espelho da verdade. Essa resposta revela um coração endurecido, um espírito já desconectado da noção de certo e errado, um homem que perdeu o temor diante do sagrado, que já não reconhece a gravidade do que fez nem o valor da vida que tirou. Ao se recusar a assumir sua culpa,
Caim não apenas ignorou Abel, ele rejeitou o próprio chamado de Deus. Mentir para Deus não é só distorcer os fatos. É rejeitar o convite à verdade. É virar as costas para a justiça. É calar a consciência que clama por arrependimento. E o mais trágico é que Caim teve chance de se quebrantar, mas preferiu zombar. E quando um ser humano se recusa a ser verdadeiro diante de Deus, o coração começa a morrer por dentro. Como chega um ser humano a esse ponto? Como um coração se torna tão insensível a ponto de negar o que é óbvio diante do Deus Santo, que tudo vê e tudo sabe? A trajetória de Caim responde a essa pergunta com uma precisão dolorosa. O pecado não o tragou de uma vez. Ele o seduziu, passo a passo. Primeiro, uma adoração sem sinceridade. Depois, a inveja silenciosa. Em seguida, o desprezo pela advertência divina. E, finalmente, o ato extremo, o assassinato do irmão. Como se não bastasse, veio a mentira, a negação consciente diante da própria verdade. Esse comportamento revela um padrão perigoso de degeneração moral. Um ciclo sutil e progressivo, onde o mal se instala devagar, como uma sombra que se arrasta pelo chão antes de tomar o ambiente todo. Caim começou oferecendo um sacrifício de forma superficial. Alimentou a inveja. Matou quem o expunha. E por fim, mentiu ao próprio Deus. O que começou como desobediência terminou como negação total da verdade. Essa espiral nos mostra com clareza o que acontece com um coração que não é tratado espiritualmente. Ele se afasta, se fecha, se endurece. E quanto mais longe da luz, mais profundas se tornam as trevas. Caim não nasceu um assassino. Ele se tornou. Passo a passo. Decisão após decisão. Silêncio após silêncio. E isso nos confronta. Em quais pequenas escolhas estamos permitindo que o pecado encontre espaço? O Salmo 139 não apresenta um Deus distante, frio ou impessoal. Ele revela um Pai que nos sonda com amor. Um Deus que conhece cada pensamento antes mesmo que ele se forme. Que vê cada passo antes que o tomemos. Que está presente nos altos e baixos, no secreto e no exposto. Tentar enganá-lo, como Caim tentou, não é apenas inútil, é a mais triste expressão de ignorância espiritual. Caim não perdeu apenas o senso de culpa, perdeu a consciência da presença divina. Não tentou apenas escapar do juízo, mas da realidade de que Deus estava ali, como sempre esteve. E quando alguém tenta fugir do Deus que é onipresente, não está buscando esconderijo, está buscando negar a verdade. Essa parte final da história de Caim e Abel nos ensina uma verdade dura, mas necessária. O pecado escondido não desaparece, ele se aprofunda. O silêncio que evita a confissão se torna um eco que corrói por dentro. O caminho da restauração nunca será a negação. Sempre será a verdade. Sempre será a rendição. Quando enfrentamos nossas falhas com humildade, o Deus que já sabe tudo está pronto para perdoar, para restaurar, para transformar. Porque, mais do que condenar o pecador, Deus deseja reconciliá-lo consigo mesmo. Desde o início, esse relato nos apresenta um retrato profundo da condição humana. Dois irmãos, filhos dos mesmos pais, ambos diante do mesmo Deus, ambos trazendo ofertas, mas com posturas internas completamente diferentes. Um busca Deus com fé, entrega e reverência. O outro se aproxima com superficialidade, esperando aceitação sem transformação. Quando sua oferta é rejeitada, Caim tem a chance de se humilhar. Deus, em sua infinita paciência, não o castiga imediatamente. Ele o adverte. O pecado está à porta. É um alerta. Um chamado ao domínio próprio. Um convite ao arrependimento. Mas Caim recusa. Ele prefere calar a voz da verdade. Alimenta o ressentimento. Nutre a inveja. E quando esse sentimento amadurece, leva seu irmão ao campo e o mata. Esse momento se torna o marco inicial da degeneração moral da humanidade. A queda que começou com desobediência no Éden agora evoluiu para homicídio. Mas não foi apenas o ato em si que tornou Caim culpado, foi o processo interior. Ele resistiu à correção. Ele cultivou sentimentos obscuros que, não tratados, se tornaram destrutivos.
Tiago 1, 14 e 15 descreve com exatidão esse ciclo. Cada um é tentado quando atraído por sua própria cobiça, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Foi isso que aconteceu. A violência de Caim não foi apenas contra Abel. Foi contra Deus. Contra a ordem moral que sustenta toda a existência. E contra a própria dignidade que ele deveria preservar dentro de si. Depois do assassinato, Deus confronta Caim: onde está o teu irmão? A resposta que ele recebe é, sem dúvida, uma das frases mais frias e reveladoras de toda a Escritura. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Aqui, Caim não nega apenas o ato. Ele nega o vínculo. Nega a responsabilidade. Nega a dignidade do outro. É como se dissesse: não me importo. Sua resposta é a expressão máxima de um coração entregue ao endurecimento do pecado. O sangue clama da terra, mas o assassino silencia com sarcasmo. E então, Deus pronuncia a sentença. Não em gritos, mas com justiça precisa e implacável. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás um fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. A consequência do seu ato não é apenas espiritual. É existencial. Caim se torna um exilado. Um homem sem raízes. O errante. Alguém que plantará, mas não colherá. Que caminhará, mas não pertencerá. A terra, que antes respondia com frutos, agora se tornaria resistência. E o pior de tudo, ele seria desconectado da presença de Deus. Mas mesmo nesse momento de juízo, a misericórdia ainda fala. Caim teme por sua vida. Reconhece que, como assassino, poderia ser morto por outros. E então Deus faz algo surpreendente. Coloca uma marca sobre ele. Não como um símbolo de condenação absoluta, mas como um limite à vingança humana. Uma proteção silenciosa. Um freio à violência em cadeia. Um lembrete de que, mesmo no juízo, a graça ainda está presente. A marca de Caim não é apenas punição. É também proteção. É um gesto que diz: você errou, mas ainda existe espaço para arrependimento. É graça em meio à ruína. É Deus dizendo: eu vi tudo, mas ainda não terminei com você. Caim parte para a terra de Nod. E ali, ergue uma cidade. À primeira vista, pode parecer um recomeço. Reconstrução. Mas, na verdade, é símbolo de ruptura. Ele tenta reerguer a própria vida sem Deus. Tenta edificar um futuro com as próprias mãos, sem arrependimento, sem direção divina. Sua cidade não é expressão de esperança, é um monumento de afastamento. Uma tentativa humana de preencher o vazio com estrutura. De substituir a comunhão com o Criador por obras de suas próprias forças. Essa história continua viva. Ela ainda fala. Fala como espelho. Fala como sussurro. Fala como alerta. Ela nos convida à introspecção. Temos nos aproximado de Deus com sinceridade? Ou temos cultivado uma fé superficial, alimentando ciúmes, orgulho, comparações, ignorando a voz que nos chama ao arrependimento? Caim representa todo ser humano que deseja aceitação, sem transformação, que busca reconhecimento, sem rendição. Sua jornada é uma advertência viva. As consequências das nossas escolhas são reais e eternas. Mas sua história também é uma janela de esperança. Porque mesmo diante do erro mais grave, a misericórdia de Deus ainda se manifesta. A história de Caim e Abel é um espelho que reflete o que há de mais profundo no coração humano. Ela nos mostra que Deus não se impressiona com rituais, Ele busca a verdade. Que Ele não aceita apenas o que damos, Ele olha para quem somos. Que Ele corrige, mas também protege. E que, ainda hoje, Ele faz a mesma pergunta: onde está o teu irmão? Não porque ele não saiba, mas porque ele quer restaurar. Se essa história falou ao seu coração, não a veja apenas como passado, veja como espelho. Porque o chamado de Deus a Caim ainda ressoa hoje. O pecado está à porta, e continuará batendo. Mas a escolha ainda é nossa. Podemos fechar o coração, como Caim, ou abrir os olhos, como Abel, e entregar o melhor com fé. Não espere o campo.
Não alimente o silêncio que mata. Confesse. Volte. Recomece. O Deus que tudo vê, também está pronto para tudo perdoar. Se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar. A vida é sagrada, o pecado é real, mas a graça de Deus ainda está à porta.